Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo Regional. Naturalmente que o Chega também se associa a este voto, parabenizando o Observatório Vulcanológico pelos seus 25 anos de existência. Localizado na Lagoa, realmente é um observatório que muito digna o Conselho da Lagoa. Mais institutos e mais empresas como essas precisamos naquele Conselho, para dinamizá-lo, para colocá-lo ainda mais no mapa do que aquilo que ele está e também para dar a conhecer tudo o que se faz nos Açores nesta área. Muito obrigada. Agora Francisco Lima, do Chega. A parte da argumentação do PAN só peca pelos últimos 2 minutos, que é quando falou da questão das touradas e dos veículos de tração animal, e a gente separa muito claramente os animais de companhia dos animais de interesse pecuário. E a nossa divergência, no caso, em relação ao PAN, é exatamente os animais de interesse pecuário, porque a fonte de proteína animal é insubstituível, por muito que as pessoas façam as dietas vegetarianas e isso tudo, por enquanto a humanidade não conseguiu resolver esse problema em termos tecnológicos e, portanto, e as tradições, no caso das touradas à corda, das touradas de praça, até que a sociedade possa entender que isso não é uma prática, ela é uma prática porque é uma tradição. E nós não podemos acompanhar totalmente a iniciativa do PAN, exatamente porque o PAN tem uma agenda ideológica que é a dele, que está certa à luz das pessoas que respeitam a ideologia do PAN e que votam no PAN, mas nós naturalmente não podemos acompanhar a 100%, pelo que vamos naturalmente se abster, não votar contra, mas abster-se neste voto do PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente. Francisco Lima, do Chega. Senhores membros do Governo, naturalmente o Partido Chega associa-se a esse voto. Eu conheci pessoalmente a doutora, a colega, Fátima Cabral, e relativamente a esse assunto tenho a dizer que muitas vezes a classe veterinária é interpretada como o profissional que trata dos animais. E há aqui uma componente dela muito importante, foi aqui referida pela colega também Patrícia, que tem a ver com a questão da saúde pública e a segurança alimentar, que é uma área que por vezes as pessoas pensam que isso acontece por acaso, a nível da inspeção dos matadores, a nível de controle de doenças nas fronteiras, a nível da inspeção de estabelecimentos, ou seja, por acaso nós todos temos bons alimentos e com segurança alimentar, mas não sabemos muito bem quem é que está a fazer esse trabalho. E é um trabalho que é muitas vezes desvalorizado, por isso esses profissionais realmente muitas vezes são desvalorizados e por vezes têm esse tipo de funções em situações até de risco profissional muito elevado e que muitas vezes esses direitos não são reconhecidos, quer a nível de matadores, quer a nível até de segurança pessoal. Também falo de inspeção em lotas em que por vezes existem situações de conflito, porque normalmente o veterinário quando intervém nunca é, muitas vezes, para dar boas notícias quando se trata de inspeção, por exemplo, de alimentos, em que vai, por exemplo, interferir com aspectos económicos da atividade dos empresários, por exemplo, e nesse caso concreto, a doutora Fátima Cabral teve um percurso também muito relevante, que foi aqui referido, nomeadamente na indústria de laticínios, que é uma indústria que nos Açores é de excelência, e é de excelência porque temos segurança alimentar, do prato até ao prato, até, portanto, ao consumidor. E isso realmente a classe veterinária, e nesse caso, aqueles que se dedicam à saúde pública, nomeadamente na administração pública regional, tem um papel que é insubstituível, não só o papel que é reconhecido, digamos, para toda a administração, mas a nível de legislação comunitária que tem que ser implementada e que tem que ser cumprida. E, nesse sentido, naturalmente, nós vamos acompanhar este voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, faça favor, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, votos de um bom trabalho nesta semana que agora começamos. Eu conheci pessoalmente o Leonardo, já trouxemos um voto, associamos naturalmente a este voto. Nos últimos tempos, apesar de termos estado a uma certa época um bocado afastados, nos últimos anos tinha acompanhado algum do trabalho dele, que fez muita questão de mostrar e acho que era de excelência, é até inovador. Enfim, a pessoa se queixava era que o Governo não o havia bem e se calhar devia vir melhor. Era uma pessoa singular, uma pessoa com uma determinação, aprendi imensas coisas com ele, espero que ele também tenha aprendido algumas comigo, fomos bons amigos, também soubemos nos separar e soubemos voltar, que é assim que deve ser a vida, voltar a ser amigos e bons amigos novamente.
honra seja feita a este homem e toda a sua obra, e lamento que algumas pessoas tivessem utilizado a memória dele para outros fins. Muito obrigado, Sr. Presidente.